Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 136. Diálogo com a Sombra, Hermínio Miranda. E o tema, sonhos e desdobramento. Nos encontramos na página 281. Esse livro é de número 289, já está terminando. Luiz, se você parar de falar um pouco, você termina tudo hoje para começar amanhã o livro Nosso Lar. Não é assim, né? Então, o próximo livro, Nosso Lar, nós vamos esmiuçar. Tem tanta coisa aqui que você nem imagina. Então, eu fiz aquela pergunta, né? E ninguém respondeu. Quem esteve lá naquelas regiões umbralinas? Será que foi Carlos Chagas, que foi resgatado lá por Clarencio e Silas? Será que Clarencio e Silas resgatou Carlos Chagas daquela região umbralina, conforme mostra no livro e mostra nos filmes? Ou melhor, no filme. Nós vamos ficar sabendo, né? Depois, né? Então, onde é que eu encontrei, onde é que eu busquei essas informações? Nos departamentos espirituais. Precisa ter acesso aos departamentos para poder ficar sabendo de certas coisas. Então, chega-se um momento em que certas coisas precisam ser levadas ao conhecimento do público, do telespectador. Como existem coisas, né, que só daqui 1000 anos, 5000 anos, 10.000 anos que nós vamos ficar sabendo. Mas gradativamente, não é? É igual a tecnologia. 2025, se nós pararmos para analisar, no ano de 1900, não existia o que existe hoje, o que nós desfrutamos hoje. Então, é mérito, é merecimento, é para ajudar a nossa evolução. Então, conforme aqui dando sequência, eu vou voltar aqui umas 3, 4 linhas, né? Então, Hermínio Miranda diz assim: muitos ignoram como isso é autêntico de uma trágica e dolorosa autenticidade. Companheiros encarnados, até mesmo declaradamente espíritas, comparecem a esse núcleo de alucinação dos sentidos ou aos centros de irradiação de doutrinas nefastas que tentam aqui entre nós implantar como reformulações, modernizações e atualizações. Olha só, gente, nós já tratamos já desse assunto aqui, mas aqui me vem novamente Vó com novos assuntos que nós não podemos deixar de lado. Olha só para você ver, ó. Muitos ignoram aqui na Terra, né? Como isto é autêntico de uma trágica e dolorosa. Só que para entender, olha só,
Vou voltar umas 4 linhas antes para você entender essa sequência aqui agora, porque tem um outro tipo de orientação aqui agora. Os autores espirituais de O Livro dos Espíritos foram inequívocos nesse, como em todos os outros pontos de seus ensinamentos. Aqueles que se sintonizarem com as faixas inferiores vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à Terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos, quiçá, mais baixos do que os em que aqui se deleitam. Então esses seres, eles vão beber doutrinas ainda mais vis, quer dizer, mais sem valor, mais ignóbeis, quer dizer, desprezível, né? Baixeza moral e tudo mais. Mais funestas do que as que professam entre vós. Então agora a sequência. Muitos ignoram como isso é autêntico, de uma trágica e dolorosa autenticidade. Companheiros encarnados, até mesmo declaradamente espíritas, comparecem a esses núcleos de alucinação dos sentidos ou aos centros de irradiação de doutrinas nefastas que tentam aqui entre nós implantar como reformulações, modernizações e atualizações da doutrina espírita. Observa para você ver, nós já tratamos desse assunto aqui em partes, quando dissemos a respeito daquele chefe das trevas que realizou aquela convocação dos obsessores dos espíritos das trevas para que eles investissem com tudo em todos os departamentos aqui na Terra para destruir mesmo a mensagem trazida por nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás e também a mensagem do cristianismo redivivo, que é o Cristo de volta, através da codificação da doutrina dos Espíritos no ano de 18 de abril de 1857. Então esses espíritos das trevas, eles querem destruir, eles querem apagar a imagem do Cristo que esteve aqui na Terra 2000 anos atrás e a 18 de abril de 1857 a doutrina dos espíritos. Esses espíritos das trevas, eles querem apagar a imagem do Cristo, mas acontece que eles não conseguem. Eles não vão conseguir, porque ninguém pode com Cristo. O amor sempre vence. Em todos os sentidos, o amor sempre vence. Então, o que Hermínio está dizendo aqui encontra-se nas obras, inclusive de André Luiz, que nós vamos esmiuçar depois desse livro aqui, que é fato isso. 75%, disse o mentor a André Luiz, que durante a noite procuram, em 100%, procuram essas regiões vis, né, ignóbeis, desprezível, regiões de imoralização, baixeza, tudo que não presta. E lá eles passam, a maioria desses seres passam por um processo de hipnotização, de indução e de lavagem cerebral. Lá, os seres
encarnados, né? Aqui reencarnados, que vão até lá através do desdobramento no momento do sono. Esses seres passam por uma lavagem cerebral, pois temos visto aqui na Terra o fanatismo religioso. Quantos milhares de denominações religiosas vemos todos os dias, todos os meses, todos os anos, surgindo aqui, surgindo ali. E todo mundo naquela briga, naquela disputa de que o seu Deus é o melhor que existe. O seu é melhor do que o do outro. Então é uma briga, é uma disputa. Mas isso tudo é fanatismo. Isso tudo são seres que foram levados a essas regiões umbralinas e que passaram por uma lavagem cerebral, por isso retornando ao corpo físico fanáticos, não é? Na cidade de São Paulo mesmo, eu falo São Paulo porque eu trabalhei lá há muitos anos, então eu via sempre isso, pessoas que colocavam caixas de som no meio da Praça da Sé, e microfone, e subia em cima de um palanque montado por caixas ali mesmo, e eles começavam aquela pregação, né, lendo alguns versículos dessas falsas bíblias, porque são bíblias criadas por eles mesmos, e prometendo o irreal, prometendo o irreal, nada de real, nada de verídico, nada de autêntico, nada de moralização, né? Só desmoralização. Então só o fato da pessoa subir num palanque e começar ali no microfone gritar no meio do povo, já mostra que as pessoas já estão um pouco perturbadas. Aquelas pessoas, elas precisam ser atendidas por psiquiatras. Então aquilo ali é uma forma obsessiva. Ah, Luiz, então quer dizer que essas pessoas que ficam nas praças pregando, gritando aqui, gritando ali, sim, isso aí são traços de obsessão. São pessoas obsidiadas, perturbadas, que não respeitam o direito das outras pessoas, porque não deve se impor nada. Por isso que Deus é o amor incondicional, é aquele que não exige, não cobra, não pune ninguém. Jesus também é o amor incondicional. Mas nós temos visto isso não só nas outras religiões evangélicas. Nós temos visto também uma certa lavagem cerebral feita pelas trevas naqueles que se dizem espíritas, pois nós temos conhecimento de que, principalmente na Federação Espírita Brasileira, quantas obras da doutrina dos espíritos que já foram modificadas. Se você pegar as obras básicas traduzidas por Grilhom Ribeiro, e você pegar depois, porque Grilhom Ribeiro é pela Federação Espírita Brasileira, e se você pega as obras de José Herculano Pires, né? A tradução de José Herculano Pires, há uma diferença enorme. Percebemos aí que a de José Herculano Pires
ela ainda mantém-se praticamente quase que 100% o original, vindo de França. E, através de Grilhom Ribeiro, na Federação Espírita Brasileira, constantemente eles estão retirando, né, de acordo com o interesse, as influências deles. Sei que Anjo Ismael, com todo respeito à colocação, não está amparando e protegendo tanto a Federação Espírita Brasileira como antigamente, mas não. Porque aqueles que se encontram na presidência e na diretoria da Federação Espírita Brasileira têm abrido as portas das trevas, permitindo que esses espíritos realizem neles lavagem cerebral para mudanças, cortes aqui, cortes ali, mudanças aqui, mudanças ali. E os reformistas, né? Quantas pessoas nas casas espíritas têm feito e têm praticado espiritismo por conta própria? Se você pergunta para a pessoa se ele estudou alguma obra das 5 obras básicas, não tem paciência de estudar os livros de Kardec, não. Kardec é ultrapassado. Kardec é faraônico, né? Não tem paciência de estudar o Evangelho, não. O Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Deus que me livre, a Gênese. Eu não tenho paciência com o livro da Gênese de jeito nenhum. O Céu e o Inferno. Eu não tenho paciência com esse livro, O Céu e o Inferno, de jeito nenhum. Então tem pessoas que são avessas as obras básicas da doutrina dos espíritos. Mas por que elas são avessas? Porque são pessoas levadas até essas regiões nas trevas e lá os nossos irmãos realizam a lavagem cerebral na cabeça das pessoas para que eles retornem ao corpo físico nessas condições aqui. Olha só para você ver, ó. Muitos ignoram como isto é autêntico, de uma trágica e dolorosa autenticidade. Companheiros encarnados, até mesmo declaradamente espíritas, comparecem a esses núcleos lá nas trevas de alucinação do sentido, né? Alucinação do sentido, ou aos centros de irradiação de doutrinas nefastas que tentam aqui entre nós implantar como reformulações, modernizações e atualizações. Nós temos visto na doutrina dos espíritos mesmos muitos reformistas das trevas tentando causar, tentando provocar algumas atualizações. A doutrina dos espíritos não se mexe na doutrina dos espíritos. Mas precisa atualizar ela porque ela está desatualizada. Desatualizada está essa pessoa obsidiada. Essa é a verdade, né? E atualizações da doutrina espírita ou fundam movimentos paralelos tão logo lhes seja possível apostarem-se de organizações terrenas que lhes forneçam a base de que necessitam para os seus propósitos. Então, observa quantos nomes de doutrinas têm aparecido aqui na Terra, né? Então, por exemplo, o misticismo. Você é espírita? Não, eu sou místico. Eu sou exótico. Enfim, eu vou num lugar de vez em quando. Tem pessoas que dizem assim:
eu não sou nem espírita, nem católico, nem evangélico, nem umbandista. Eu sou tudo um pouco. Então, quem é tudo um pouco não é nada. Não é nada. Por que esse que diz que é tudo um pouco e não é nada? Porque eu vou te dizer uma coisa. Pega um copo com leite, põe 2 colheres de chocolate, pega meio copo de leite, acrescenta 2 colheres de chocolate, 2 colheres de açúcar, acrescenta meio copo de café e mexe e toma. E eu fico aqui à espera que você me diga o sabor que há naquilo ali. Você não vai conseguir separar uma coisa da outra. Você não vai saber se você está tomando leite com chocolate e açúcar, leite com chocolate, açúcar e café. Você não vai saber. É uma mistura. Você não vai saber. Essa é a verdade. Então não adianta. Então tem pessoas que dizem assim: eu vou na igreja católica, eu vou no centro espírita, eu vou no centro de Umbanda, eu vou no benzedor, enfim, eu vou na igreja evangélica, porque Deus é um só. Deus está em toda parte. Concordo plenamente com essa pessoa que diz isso. Deus está em toda parte. Mas a pessoa, se não foca em Deus, ele não consegue compreender Deus. Deus, de fato, está em toda parte, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Mas a pessoa que diz isso, que vai em tudo quanto é lugar porque Deus ali está, ele não sabe definir que é Deus. Aí eu te faço a pergunta que está no Livro dos Espíritos. Pergunta de número 1. Que é Deus? Não é quem é Deus. Tem um Livro dos Espíritos aí, que uma editora lançou, que está lá, quem é Deus? Está errado. Quem é Deus? Ora, o correto é que é. Aí os bons espíritos respondem a Hipólito Leon Denisard Rivail: Deus é inteligência suprema, quer dizer, é uma inteligência que está acima do que nós conhecemos como inteligência. Está acima de toda a inteligência. Ele é a causa primeira. Desculpa. Quer dizer, não existe outro Deus e nem outros deuses. Ele, por toda a eternidade, o incriado, que não teve princípio, Deus nunca evoluiu e nunca evoluirá. Por todo e sempre, eternamente, essa fonte inesgotável de energia. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Se Deus não existisse, nada existiria. Olha só para você ver que coisa. Se Deus não existisse, nada existiria.
Ainda existe muitos cientistas, né, lunáticos, né, perturbados, que declaram assim publicamente que o universo teve início há 15 bilhões de anos atrás. 15 bi. Será? O que é isso, gente? Esse 15 bilhões na tabela do Criador nem existe. Porque nós estamos falando de eternidade. Então, quantas centenas de seitas religiosas têm aparecido próximos ao Espiritismo e usando o nome do Espiritismo? Criaram-se o Reiki, criaram-se a apometria, por vergonha de assumir o trabalho de desobsessão, por vergonha de assumir o passe nas áreas correspondentes dos centros energéticos, porque o espírita, realmente espírita, ele não assume o termo chakra, não. 7 chácaras, não. E sim 7 centros de força de energias no corpo físico. Mas acontece que não existe só 7, existe milhões. É preciso entender que cada poro da nossa pele é um conector que está interligado às energias do Criador, que nos mantém constantemente. Nele existimos, nele nós nos encontramos. Parece que foi Paulo, mais ou menos. Foi Paulo mesmo que disse mais ou menos isso. Então, é preciso analisar bastante. Vamos dar sequência no próximo vídeo a esse mesmo assunto.